Hoje o programa Falando de recebe o vereador José Antônio, que vai falar um pouco de seu segundo mandato. É bom lembrar que o parlamentar já foi presidente da Câmara e teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, exercício 2011-2012. Bom, José, queria agradecer demais a sua presença aqui no programa e queria que você começasse contando um pouquinho como que está aí seu segundo mandato, porque esse é o segundo, não é mesmo? Perfeito. O segundo mandato, que começou agora em 1º de janeiro de 2013, encerra-se no dia 31 de dezembro de 2016, está sendo muito mais proveitoso do que o primeiro, do ponto de vista da experiência. Você adquire uma experiência, você fica mais amadurecido, você convive melhor com as pessoas, você adquire maturidade. Na linguagem popular, você cria casca. Então, mas está um segundo mandato muito prazeroso. Não podendo esquecer do primeiro, que foi onde eu fui presidente da Câmara e pude exercer lá uma atividade administrativa do ponto de vista de administrar e de mostrar a capacidade de gestão, mostrar se você é ou não um bom gestor. Então, quando você teve essas contas aprovadas, que a gente falou agora no comecinho, foi muito comentado, porque acho que foi sem ressalvas, foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi sua gestão. A gente que trabalha aqui na Câmara sabe que quando a gente chega e fala, José Antônio, ele é referido como um dos melhores presidentes que já teve aqui nessa Casa Legislativa. Isso eu agradeço a todos os servidores da Câmara, sejam ele concursado, seja ele cargo comissionado, principalmente aqueles que nos ajudaram a construir essa gestão 2011-2012, que foi o período em que eu fui presidente. É muito difícil você encontrar na administração pública um gestor que trate com zelo a coisa pública e tenha esta quitação plena no Tribunal de Contas do Estado, que foi o meu caso. Na Câmara de Angra dos Reis já tivemos vários problemas que não cabe aqui ficar mencionando, até por várias questões, mas que é de conhecimento público. Então, quando nós entramos e assumimos a presidência no dia 1º de janeiro de 2011, o nosso compromisso era enxugar a máquina, fazer uma gestão austera, fazer uma gestão que mostrasse para as pessoas que é possível cuidar bem da coisa pública e cuidar com certa tranquilidade. Ou seja, ficamos 2011, ficamos 2012 e o resultado foi esse. Foi para o Tribunal de Contas do Estado e as contas foram aprovadas sem ressalva e com quitação plena. Posso afirmar para vocês, foi a primeira vez na história do Legislativo de Angra dos Reis que isso aconteceu. E isso é motivo de muito orgulho para mim e para toda a equipe que esteve comigo. É preciso ressaltar que das pessoas que compuseram o meu secretariado, a metade, mais da metade, eram pessoas concursadas. Você, inclusive, fez o concurso, né, José? Que tinha muitos anos que não fazia, não é isso? É importante ressaltar isso, é importante lembrar, nós estávamos há 25 anos sem fazer concurso público. A Câmara não fazia concurso público. Ela tinha 178 cargos comissionados e tinha 36 funcionários de carreira. Nós cortamos 107 cargos comissionados, abrimos um concurso para 200 vagas, 100 para chamamento imediato e 100 para cadastro de reserva. Nós chamamos ali algo em torno de 40, porque já foi no segundo ano do mandato, chamamos mais ou menos 40 servidores. O presidente seguinte, que foi o Jorge Eduardo, chamou mais um pouco e agora o Marco Aurélio está finalizando, chegando nos 100. Ou seja, hoje há uma inversão. E mais, desses concursados, o número de cargos comissionados da Câmara, 30% tem que ser de funcionário efetivo, o que garante uma continuidade na gestão e que também dá ao servidor de carreira um ânimo, uma vontade a mais de querer se esforçar para que ele possa ocupar e demonstrar para todos nós, para a sociedade angrense, que ele é capaz de fazer. Sim. Se foi capaz de passar num concurso público, é capaz de exercer uma função comissionada. José, vamos agora vir para esse ano de 2015. Está sendo um ano difícil, a gente agora essa semana teve aí uma demissão em massa da Brasfels. Queria que você comentasse isso, como que está, né, como você, como parlamentar, você pode ajudar a população angrense que está sofrendo, né, com falta de emprego agora logo em dezembro. Nós estamos passando, é preciso chamar a atenção da população de Angra dos Reis que a crise que afeta o Brasil, ela afeta muito mais Angra dos Reis. Por quê? A Eletronuclear, que tem lá o seu canteiro de obras, é dependente do governo federal. O TBIG, que é o terminal da Baía Grande, dependente do governo federal. O estaleiro Brasfels, que constrói plataformas e navios para a Petrobras, dependente do governo federal. O Colégio Naval, governo federal. O Porto, governo federal. Ou seja, uma crise nacional, ela nos afeta muito mais. E é importante a gente chamar a atenção que esta responsabilidade, a responsabilidade por essa crise é da má gestão do governo federal, que por óbvio repercute aqui, gastaram mal, na campanha prometeram que podia fazer o diabo para ganhar a eleição e fizeram o que fizeram com o país.
jogaram o país nesse atoleiro, gastaram mais do que se devia. Agora mesmo vocês podem estar acompanhando pelo noticiário, é no jornal escrito, é na televisão, é no rádio, as informações que o déficit do governo federal é de 107 bilhões de reais. Isto é muito dinheiro. Déficit é aquilo que o governo gastou, não tinha em caixa para pagar e está devendo para 2016. A recessão é da ordem de 3,5%. Já estamos chegando, beirando as raias da depressão, o que é um passo abaixo da recessão, o que causa um desânimo maior ainda nos trabalhadores. O que está ruim vai piorar. O que está ruim vai piorar. Então, sem querer ser alarmista, sem querer pregar o caos, mas nós não chegamos ainda no fundo do poço. Isso é o que é mais grave. Nós vamos ter um 2015 ruim, vamos ter um 2016 muito pior. E no nosso caso aqui de Angra dos Reis, chamando para a nossa paróquia, nós temos um problema grave aqui que é o Brasfels. Tivemos com a Eletronuclear, que foram 2.000 mais ou menos, 2.500 trabalhadores. A Andrade Gutierrez demitiu perto de 2.000 e as demais empreiteiras algo em torno de 500. Então é muita gente. E agora o Brasfels fala em demitir 2.000 trabalhadores. Isto é responsabilidade ou irresponsabilidade de quem geriu esse país. Então imagina o estaleiro Brasfels perder 2.000 empregos. Para cada emprego desse, você acresce mais 3 que se perde no comércio, que se perde no dia a dia, que são os empregos indiretos. Então, nós estamos falando de perder em Angra dos Reis algo em torno de 6 a 8 mil trabalhadores. 2 diretos no Brasfels e mais os seus adjacentes. Sim, porque tem o comerciante que depende ali, né, da Brasfels diretamente, né, esse que você está falando. Perfeito, né? É isso. Para cada emprego que você gera direto numa empresa, você gera 3 indiretos. Entendi. É de 3 a 4 indiretos, quer dizer, é o funcionário da padaria, é o funcionário do açougue, é o funcionário do restaurante, é o funcionário do bar, enfim, você tem uma gama da economia que circula no entorno. E Angra já passou por isso, né, Zé? Nós passamos por isso em 1997. Foram quantos anos que a Brasfels Foram 3 anos, um pouco mais, mas mais ou menos redondo mesmo 3 anos. E foi horrível, né? Para você ter uma ideia, ali em Jacuecanga, e para você que mora em Jacuecanga, você vai se lembrar disso, nós tínhamos 2 bicicletarias apenas como comércio. 2 bicicletarias. E não era que vendia bicicleta, era que colava pneu de bicicleta. Nós tínhamos apenas 25 trabalhadores entrando e saindo dentro do estaleiro, que ia para a porta do estaleiro, que era um pessoal do sindicato, para garantir a manutenção do estaleiro. Aquilo ali era um deserto. Hoje, com a recuperação do Brasfels no ano de 2000, ali o Jacuecanga cresceu. Hoje tem agências de automóvel, onde só se tinha uma bicicletaria ou 2. Hoje nós temos enorme. 3, 4 agências de automóveis. Nós temos hotel. O comércio cresceu. Então, todo aquele emprego que gerou no entorno de Jacuecanga, consequência do Brasfels. Se você fecha, o inverso também acontece. Aquele comércio desaparece, o bairro volta a virar um bairro fantasma. Então, é importante que a gente defenda os empregos da nossa cidade. O que eu defendo? Nós não vamos conseguir conter a demissão. Bobagem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você acha que esses 2.000 vão... A curto prazo não se contém a demissão. Mas você acha que existe a possibilidade de fechar, Zé? Não, de fechar não acredito. De fechar eu não acredito. Até porque não se fechou ainda nenhum estaleiro, a não ser um de Rio Grande, lá em Charqueado, né? No município de Charqueado, se fechou um estaleiro. Mas foi a Engevix, que foi uma empresa, além da crise, estava envolvida nessa corrupção toda aí, na Lava Jato, fez delação premiada, fez acordo de leniência, ou seja, uma empresa que faliu. Ela era a dona. E não é o caso da Brasfels. Não é o caso da Brasfels. Brasfels é uma empresa com um capital muito maior, com um poder muito maior do que a Engevix. Mas não pense, e aquele que vende ilusão para os trabalhadores, que nós vamos resolver a crise aqui, nós não vamos. Nós temos que gritar, porque não dá também... Mas de que forma? Eu não consigo entender de que forma que a gente pode gritar e ser ouvido e falar, não, tem que salvar esses trabalhadores de Angra. Nós temos que começar pela junção de toda a cidade, a união da cidade. Não dá para ficar agora, eu tenho a bandeira azul, eu tenho a vermelha, eu tenho a branca, tem que juntar todo mundo. Nós temos 2 deputados federais. Sim. Nós temos que fazer o grito. Para quê? Para se conter, pelo menos, a hemorragia. Não dá você tem que estancar a hemorragia, não dá para se fazer uma sutura. O que nós temos no Brasfels e que Angra tem que fazer, as forças políticas do município têm que fazer, os 2 deputados federais, os 14 vereadores, a prefeita, o vice, o secretariado, o sindicato dos metalúrgicos, todo mundo. Nós temos que exigir do estaleiro Brasfels que o critério para a demissão tem que ser o local de moradia. Primeiro se demite quem é de fora.
Ah, você mora no Rio de Janeiro, você viaja todo dia de ônibus, você não tem residência fixa em Angra, é o primeiro a ser demitido. Porque na hora de dar isenção foi Angra dos Reis que deu. Sim. Fomos nós que abrimos mãos de milhões de reais. Para poder ter o estaleiro aqui, Para poder ter o estaleiro funcionando. E ainda tem até hoje, o Brasfels tem Sim. isenção até hoje. Não paga imposto, então. Não paga, está começando a pagar em parte. Entendi. Quem bota médico no posto de saúde é a prefeitura. Sim. Quem bota professor na escola, quem bota creche, quem asfalta a rua, enfim, quem dá segurança, quem bota iluminação na rua é o município de Angra dos Reis. Então, esse trabalhador que vai trabalhar no Brasfels tem que ser o trabalhador da nossa cidade. Esse é o primeiro critério. Não dá para eu querer salvar o mundo se a minha casa está cheia de buraco e cheia de goteira. Primeiro eu conserto a goteira da minha casa, primeiro eu tapo o buraco da minha parede, para depois eu ir ajudar a fazer as demais. O que tem gente fazendo em Angra é querer salvar o mundo quando a minha casa está desabando. Tem que salvar o pessoal daqui de Angra primeiro, né? Isso é questão sine qua non. Não dá para pensar diferente em salvar o emprego de todo mundo se a gente não salvar o emprego de quem é de Angra dos Reis. Porque a pessoa que mora em Angra, ela compra no supermercado daqui, ela compra na padaria daqui, ela faz o dinheiro circular aqui. Aquele cidadão, com o devido respeito a todos. Claro. Eu estou defendendo a minha cidade, eu sou bairrista. Se pudesse, todo mundo ficaria, mas se o caso é esse de demissão, que a gente salve os nossos primeiro. Exatamente isso. Eu sou bairrista, eu defendo a minha cidade, eu defendo aqui, o meu lugar. Então eu acho que é dessa forma que tem que ser feito. Esse é o primeiro critério que tem que ser colocado na mesa para a direção do Brasfels. Olha, o critério de demissão tem que ser o local de moradia. Sim. Não pode ser... Ele tem que ter uma moradia fixa em Angra dos Reis, né? Tem que ser um morador de Angra. Veio para cá com a sua família, está aqui, está residindo já é morador, aqui. né? Já é morador, vai tocar a sua vida aqui. Para que esse dinheiro circule aqui. E a partir daí, a gente começar. Primeiro que a Sete Brasil faliu. Esquece Sete Brasil. A cada passo que se dá, a cada dia que passa, a gente vê a coisa piorar. A prisão do André Esteves, sim, que é o banqueiro dono do BTG Pactual, o BTG Pactual é o principal acionista da Sete Brasil, que é quem faz contrato com o Brasfels. Ou seja, acabou, esquece Sete Brasil, não tem recuperação, vai falir, vai ser extinta. A Petrobras é que vai ter que assumir esse papel e aí o caminho é longo e doloroso. Sim. Nós temos um caminho muito longo pela frente, cheio de pedras, cheio de espinho e que nós temos que saber percorrer. Agora, nós temos 2 deputados federais na cidade. Esses deputados têm que fazer discurso na Câmara dos Deputados toda terça, quarta e quinta. Sem vergonha. Sem ter vergonha de passar por chato. Mas tem que falar. Tem que falar em Brasília. Os deputados estaduais que tiveram votos na cidade têm que falar na LERJ. Tem que ir para a Assembleia e gritar por Angra. É dessa forma que você chama a atenção. Porque, infelizmente, né, a gente não tem nenhum representante dentro da LERJ hoje, né? Infelizmente não. Eu me sinto pouco à vontade até para falar disso, porque eu fui candidato a deputado estadual e não consegui me eleger. E eu dizia, é importante a cidade ter um representante. Né? Que seja o José Antônio, que seja a Maria, que seja o José, que seja o Joaquim, não importa. A cidade, levar o nome, para levar o nome da cidade. Nós temos 2 federais e não temos nenhum estadual. Mas os 2 federais têm que trabalhar e aqueles que trabalharam para candidatos de fora têm que cobrar deles. Vá para a tribuna da LERJ e discurse a favor da cidade, a favor dos empregos de Angra dos Reis. Porque é isso que nós temos que fazer. Não tem outra alternativa, nós estamos numa crise difícil. Eu tenho um amigo que usa a expressão seguinte, nós estamos no meio do tubo. Não chegamos nem no fundo ainda. Então, nós vamos ter uma situação difícil pela frente. José, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o negócio do Conselho Tutelar, que é uma bandeira que você já está carregando, ela precisa de um segundo Conselho Tutelar aqui em Angra. Eu queria que você comentasse isso com a gente. Isso já é uma questão de lei, tá certo? É por número de habitantes. Angra dos Reis tem 189 mil habitantes oficialmente pelo IBGE, e até 100 mil habitantes é um conselho, a partir de 100 mil já é o segundo conselho tutelar. E eu já venho defendendo isso há 3 anos, né? Mais de 3 anos que eu venho defendendo essa questão do segundo conselho tutelar. Por quê? Porque garantir dar segurança à criança e ao adolescente é evitar que essa criança e que esse adolescente trilhe o caminho do crime, como acontece em todos os lugares. O menino, a menina, o jovem, ele não pode ter como ídolo o traficante que usa uma arma pesada. Ele tem que ter outros ídolos, ele tem que ter bons exemplos. E o Conselho Tutelar ajuda a dar um direcionamento, inibe os pais violentos, inibe a desproteção à criança, inibe o abandono, porque sabe que tem alguém que vai olhar. E nós tínhamos um único Conselho Tutelar em Angra dos Reis, com 5 conselheiros. É muito pouco, né? É muito pouco. Para fazer as ilhas,
para fazer de Monsuaba até o Parque Mambucaba. São quase 100 quilômetros. Angra é muito extenso. É muito extenso. Então, a criação do Conselho Tutelar foi uma batalha que eu travei há mais de 3 anos e, graças a Deus, apresentei o projeto. Fui aprovado por unanimidade com a ajuda de todos os vereadores, a quem eu quero aqui agradecer, com a ajuda dos conselheiros, das pessoas que, do CMDCA, que participam dessa luta, dessa questão, que militam nessa causa. Foi aprovado, vai para a sanção da prefeita, o compromisso é que ela vai sancionar, vai virar, o segundo conselho vai virar uma realidade e tem que preencher. Eu espero que se preencha com a atual eleição. Entendi. Eu espero que use a eleição que aconteceu. Que foi agora acho que outubro, se eu não me engano. Outubro, acho que 4, 6, no início de outubro. Que essa eleição sirva para preencher esses cargos. Aqueles que tiveram que ficar até o 10º lugar, preencha 5 para um conselho, 5 para o outro. Do 11º ao 20º, 5 suplentes para um. Então, na verdade, só falta a prefeita sancionar para poder... Como que funciona isso? Só falta a prefeita sancionar. Já deve ter sancionado, porque ela tem 15 dias para sancionar a partir do momento que chega lá. Como já tem mais de 15 dias que isso foi, eu imagino que ela já deve ter sancionado. Daqui a pouco está sendo publicado e promulgado a lei. José, você hoje é referido como o líder da oposição do governo petista que tem aqui em Angra dos Reis. É mais fácil ser oposição? É mais difícil? Como que é? É difícil. Ser oposição é muito difícil, né? Porque você tem que fazer a crítica e apontar os caminhos. Você não pode ser uma oposição simplesmente porque é. Eu não sou contra porque sou contra. Sim. Você é contra e você apresenta projetos, né? Está sendo muito difícil porque no início, principalmente no início, foi muito sozinho. Eu era o único vereador de oposição. Você começou o único sozinho? Comecei o único. Em 1º de janeiro de 2013... eu fui o único vereador a fazer um discurso no Aquidauana, na posse, e dizer para a prefeita: olha, prefeita, a senhora vai olhar para mim e vai ver em mim um vereador de oposição ao seu governo. Uma oposição propositiva, Sim. responsável, mas oposição. Não me veja como um aliado seu, porque eu não sou, embora os outros 13 estivessem todos do lado de lá. Depois, com o tempo, eles foram percebendo que eu tinha razão. Que o governo... Mas você já percebia antes, então? Eu já conhecia. Na verdade, eu só não tive muita capacidade de provar para as pessoas que o governo do PT é um governo ruim, né? E, infelizmente, nós não pudemos falar isso, porque já tinham se passado 12 anos que o PT tinha deixado o governo. E então, muitos jovens que não voltaram, jovens que não votaram, que não viveram aquela época. Muitas pessoas que vieram morar na cidade nos últimos 10 anos, que aqui fixaram residência e transferiram o seu domicílio eleitoral para cá e não viveram aquela tragédia. O governo, os 12 anos do PT em Angra, foi uma tragédia igual ou pior do que essa que está aí. Então eu já sabia. Eu já conhecia o modo petista de governar. Então, o que nos faltou foi um pouco mais de força, um pouco mais de competência para mostrar para o eleitorado. Então, ali eu já sabia, eu já previ essa questão que seria um governo ruim. E a proposta que eu tinha para administrar a cidade era diferente da proposta que ganhou. A proposta que ganhou tem que governar. A proposta que perde faz oposição. E eu entendia que tinha que ser assim. Eu não podia atrair os meus eleitores. Sim. Eu não podia simplesmente, por qualquer coisa, trair a confiança dos meus eleitores. Eles votaram em mim contra o PT, porque eu fazia campanha contra o PT, contra a administração, contra aquele modelo de governo, contra aquela proposta de governo. Não era justo comigo, nem com os meus eleitores, virar a favor. Virar a favor. E aí, por esse motivo, eu mantive a minha coerência e estou até hoje na oposição, fazendo críticas e apontando soluções. Então, hoje você é visto como um vereador que aponta a solução. E você espera em algum momento que essa solução que você dê seja acatada ou já foi acatada em algum momento pelo governo? Eu posso dar vários exemplos. O governo queria acabar com o passageiro cidadão. Sim. Depois de muita luta, que foi um projeto nosso, da nossa autoria, apresentado por óbvio ao ex-prefeito Tuca Jordão, a quem aqui eu quero fazer ressalvas e dizer que foi uma questão acertada. Sim. Eu apresentei o projeto ao Tuca, ele aceitou, topou e implantou o passageiro cidadão. E a prefeita queria acabar. Apresentei para ela que era possível sobreviver e foi possível, está aí o passageiro cidadão. A outra questão que foi apontada, que infelizmente não fizeram do jeito que seria feito, foi a questão da barragem da Banqueta, que tinha que desassorear. Eu fui lá e falei 200 vezes, tem que tirar a areia do fundo. Aí agora eu estou vendo dizer que tiraram 500 caminhões de areia do fundo da barragem da Banqueta. Se lá tinha 500 caminhões de areia, né? Para onde foi essa areia toda? Né? Então quer dizer que eu tinha razão. Então a gente vai apontando, olha, está errado aqui e pode fazer isso para melhorar, embora ainda não esteja de maneira adequada. Você tem que fazer uma nova captação e uma nova distribuição de água. E a gente vai apontando. E onde tem que ser captado hoje? Rio Bracuí e Rio Mambucaba. Não tem outro local. A Banqueta já esgotou, Cabo Severino já esgotou. O SAI tem 63 pontos de captação de água.
Isso é muito. Nós temos que reduzir isso, botar em 2 lugares no máximo, mais rios caudalosos, como é o Bracuí e como é o Rio Mambucaba. Se não fizer isso, não tem jeito. Então a gente vai apontando. Estou dando dois exemplos. A questão da água, a questão do passageiro. E vai faltar água? Vai. Agora nessa alta temporada? Não precisa ser mãe de Ná, não precisa ter bola de cristal para dizer que vai faltar. Por quê? Porque o local de captação, de onde vem a nossa água, acabou, saturou. A barragem da Banqueta era para uma população que tinha 30 mil habitantes. Agora nós temos 189 mil habitantes. Ou seja, nós temos 6 vezes mais a população que tinha quando ela foi construída. Com a mesma quantidade de água. Com menos água, captação, com a mesma captação. A minha barragem é a mesma. E a mesma cachoeira, a tendência é acabar. Se eu tenho uma casa construída para mim e para minha mulher, vem o primeiro filho e não aumento. Vem o segundo e não aumento. Daqui a pouco eu estou com 10 filhos e não aumenta a casa. A casa vai ficar pequena. A barragem é igual. A Banqueta é igual. Não tem mais como ser diferente. Então nós temos que ampliar e captar de outro lugar. Para você ter uma ideia, a região dos lagos, eles captam água na barragem, na represa de Juturnaíba, que fica a 60 quilômetros dali de Cabo Frio, dali de Arraial do Cabo. Vem por duto, bota num local de armazenamento, e eles têm o que eles chamam de armazenagem de água, são 4 ou 5 pontos para armazenamento. Quando chega naquele período entre meia-noite e 5 da manhã, que o consumo cai a zero, eles vão abastecendo esses reservatórios. Aí enche de novo. No dia seguinte, faltou água da rede. Tem como a gente copiar exemplos, claro, né, José? Ninguém está inventando nada. Nós não estamos inventando a roda. Nós vamos em municípios que já têm isso implantado e a gente bota para funcionar. Para você ter uma ideia, lá na região dos lagos, a pressão do duto, a pressão das bombas é feita de forma remota. Tem 3 funcionários numa sala igual essa que nós estamos aqui, num computador. Um exemplo, a água que está indo para Arraial do Cabo está com pouca pressão. Daqui, ele dá um clique no computador, diminui a pressão de Cabo Frio e aumenta a pressão de Arraial do Cabo, da sala onde ele está. Hoje, aqui, o funcionário do SAI tem que ir lá abrir o registro, fechar o registro de forma local, né? De forma manual. Isso está ultrapassado, isso não tem mais o que fazer. A nossa tubulação de distribuição de água tem 50 anos. A gente tem dinheiro para fazer esse investimento? O Angra tem esse dinheiro, José? Todas as vezes que entra para falar de dinheiro de Angra, eu fico com vergonha. Angra tem 1 bilhão de orçamento. Na crise, o país inteiro está em crise, nós vamos ter um orçamento de 900... Mas por que falta dinheiro em tudo? Falta dinheiro gestão. Para funcionário? Não falta dinheiro. Não falta dinheiro, falta gestão. Isso é outra coisa completamente diferente. Vai entrar nos cofres da prefeitura 970 milhões de reais esse ano. Não é o orçamento, não é o físico, aquilo que eu imagino que vai acontecer. Não é uma previsão, é um não real. Não é uma previsão, é o real. Não é o físico, é o financeiro. Foi o cidadão, você de casa, que foi lá e pagou seu IPTU. O comerciante que pagou o ISS, que pagou o ICMS. Este dinheiro entrou nos cofres da prefeitura. 970 milhões de reais. E dá para fazer bastante coisa, né? Um município com 189 mil habitantes, Barra Mansa tem 190 mil habitantes e um orçamento de 450 milhões. Menos da metade do nosso. E Barra Mansa faz tudo. Por que Angra não faz? Angra não faz porque falta gerenciamento. Gestão pública. Gestão pública, falta capacidade administrativa. Onde eu vou gastar o dinheiro? E de que forma eu vou gastar? Porque é o seguinte, eu estou na minha casa, mas eu sou um gastador quanto mais. Deixo minha torneira aberta, eu fico 2 horas embaixo do chuveiro, todas as luzes dos cômodos ligadas. Se tiver 2, 3 TVs ficam ligadas. Você ganhar 20 mil, você vai gastar 30. Eu vou gastar 30. Por quê? Porque eu estou consumindo demais. A prefeitura de Angra é igual. Não conseguem entender que se eles fizerem a contenção, 100 mil de um lado, 50 mil do outro, 30 mil do outro. Se você juntar 20, 30 ações dessa, você economiza 10 milhões. Se você pegar os aluguéis, a prefeitura de Angra gasta mais ou menos 8 milhões de aluguel por mês. É um absurdo, né? É um absurdo. Isto é um absurdo. Isto é, assim, assustador. Você não pode ter uma Fusar gastando 2 milhões de aluguel. Isso é inconcebível. Isso não faz sentido para ninguém. Você pega esse dinheiro, constrói um prédio. 3 anos depois, você já pagou esse prédio. Você já está tendo lucro. Ou seja, são 8 milhões a mais que sobra. Você não pode estar com essa locação, com esse monte de carros alugados. Não pode. Está com dificuldade? Estou na crise, eu vou conter. E é isso que está faltando. O SAI, por exemplo, é um grande exemplo. O SAI tem dificuldade para fazer a cobrança. Sim. Ou seja, o SAI é uma autarquia que gasta 1,5 milhão por mês e arrecada 500 mil.
Ele Mas tem ele um gasta déficit, muito mais, ele né? tem um déficit de 1 milhão. Mas o gerenciamento, e outra questão política, o SAI tem ótimos técnicos, todos qualificados. Questão política, gestão política, não tem cobrança adequada de água. Sim, paga quem quer, paga quem não quer. E É tem uma um confusão. detalhe, a água é um bem essencial à vida, você não pode cortar imediatamente. Sim. Se você cortar, o cidadão vai lá e ganha uma liminar do juiz e religa. É só copiar o que a Ampla faz, né? Que eu acho que aí fica perfeito. A cobrança tem que ser ágil, tem que ser um sistema ágil, tem que ser um sistema empresarial, um sistema moderno, né? E nós não temos. E, infelizmente, isso ocorre em todos os setores do município de Angra dos Reis. É uma prefeitura desorganizada, administrativamente, desorganizada financeiramente. Você tem uma ideia? A prefeitura reclama que não tem dinheiro. Já foi aprovado pela Câmara há quase um ano o projeto para o estacionamento nas ruas. Sim, pois é. E não funciona. Numa conta simples, a prefeitura tem 2.300 vagas de estacionamento disponíveis no município de Angra dos Reis. Se ela cobrar R$ 3,00 por vaga por hora, ela vai arrecadar mais ou menos 50 milhões por ano. Mas por que não implanta isso? Incompetência. Você não tem outro nome. Você tem que pegar um Porque se funcionário... já está aprovado, já pode funcionar amanhã, né? Você tem que pegar um funcionário e falar assim, fulano, você vai tocar esse projeto, você vai fazer a licitação, você vai acompanhar esse projeto. Pronto, simples. A outorga onerosa. Esse empreendimento que está vindo aqui em frente ao Mata Atlântica. Sim. Só está sendo possível porque a outorga onerosa foi aprovada. Foi aprovado. E aí o empresário tem segurança jurídica para investir no município. Como é que eu vou investir no município? Isso é uma notícia boa, Zé? Isso é uma notícia assim, ótima. Perante as coisas ruins, essa É é uma coisa notícia boa. ótima. Essa é uma notícia ótima. E vai ser, é real, assim, É vai real, acontecer. é real. A partir do meado do ano que vem, já começa a construção, um grupo sério, pessoal que são 2 torres de lojas e escritórios, com shopping, com estacionamento. E veja bem, na cidade, sem que os carros entrem na cidade. Sim, pois é. Que aqui Lá a gente- na beira da isso Rio aí. Santos. Nós não vamos ter impacto no trânsito. Ao contrário, nós vamos tirar as pessoas daqui e botar para lá. E mais, as pessoas que vão passar pelas ruas, que vêm do condomínio Porto Galo, que vêm do condomínio Porto Frade, que vêm dos diversos condomínios que tem no município de Angra dos Reis, vão parar ali para comprar, para Sim. comer, para beber. E são empregos gerados aqui. Precisa, né? Óbvio, nós precisamos mudar a nossa matriz econômica. Nós precisamos atrair esse turista que vive no condomínio, que não é nenhum pobre, Para vir mais para o centro de consumir Angra, aqui né? na cidade. Porque eles vão sempre para a ilha, né? Eu acho que aqui o centro Na quase verdade, não vem, né? No centro eles não vêm nunca. Chega, para no condomínio, entra na sua lancha e vai para as ilhas. Isso. Volta. A compras agora eles fazem no Zona Sul, porque o Piratas, Sim. aliás, é um shopping moderno. Ele para de lancha, vai lá, faz suas compras, bota na lancha e vai embora. Aquilo ali foi uma coisa que deu certo. Foi, Veja o verdade. Piratas. Hoje ele está pequeno. É, porque muita gente, Muita né? gente, todo mundo quer ir para lá. É uma máxima que serve para todo mundo. Todo mundo vai aonde todo mundo está. Ninguém quer Sim. ficar sozinho, não é verdade? Sim. Ninguém quer ficar O solitário. turismo seria uma saída, né? Você acha que agloba essa quantidade de pessoas ou não? Mas eu acho que tem que ter Você tem que criar possibilidades. O navio de turismo chegou no cais, ou parou aqui na Baía da Ilha Grande. Os turistas descem. Eles chegam no cais, pegam um ônibus e vão para Paraty. Eles não ficam em Angra. Ah, isso não fala isso não, que Isso até dói. dói. Isso dói. Você tem que criar condições seguinte, guias de turismo, para levar o turista para conhecer o convento de São Bernardino de Sena. Aquele convento tem 260 anos de história. Sim, é maravilhoso, mas ninguém sabe. Nós não podemos perder isso. Nós temos o Forte do Leme ali na Ponta Leste. Você tem que fazer um turismo guiado. O Convento do Carmo. Ou seja, tem muita coisa, né, Zé? Nós temos beleza natural, natureza exuberante e história. A gente teve a oportunidade, eu fui te acompanhando naquela ilha da Praia dos Rios, né? Perfeito. E lá você falou muito sobre isso, sobre o turismo organizado e que para atrair realmente, porque não tem, né? Tipo assim, lá em Dois Rios, por exemplo, quase não tem transporte para a pessoa ir lá conhecer. O morador de Angra dos Reis, talvez a maioria não conheça Dois Rios, por essa dificuldade. O que nós temos que fazer? O cais de atracação, o cais de barcas está interditado no Abraão. Sim. Tá certo? Nós temos que criar condições para que esse morador, esse turista consiga ultrapassar até Dois Rios, numa jardineira, num ônibus, naqueles caminhões que faz turismo que mesmo, faz né? turismo, que faz safari com tração boa, para que possa, quando estiver chovendo, poder ir e Sim, voltar. sim. Quando está sol, maravilha, não tem nenhum problema, né? Mas tem que ter essa condução do Abraão até Dois Rios. A Ilha Grande tem 11 igrejas.
igrejas históricas, que eles chamam de roteiro religioso da Ilha Sim. Grande. Desde o Abraão, você fazendo o contorno, passando lá por pelo conhece Aventureiro. tudo, José? Todas elas, eu conheço as 11. Eu acho que eu nunca conversei com uma pessoa que conhece tanto a Angra dos Reis. Eu conheço todas as igrejas da Ilha Grande, até a da Parnaioca, que só tem apenas 6 famílias. Não vai me contar que você conhece de Garatucaia, o Perequê, todos os bairros. Eu conheço de Garatucaia ao Perequê. Isso é importante para um homem público, né? Eu conheço todos os bairros do meu município, todos. E não vou dizer para você que conheço todas as ilhas, aí seria absurdo. Sim, mas conheço muito bem a Ilha Grande, conheço a maioria das ilhas da cidade. O circuito da Ilha Grande, já fiz várias vezes o entorno da Ilha Grande, desde o Abraão, passando e chegando no Abraão novamente. Visito com mais frequência o Aventureiro, do Aventureiro para cá e do Abraão para cá. E 2 rios que a gente faz o caminho. Mas Sim. toda essa orla aqui, esse litoral, essa costeira da Ilha Grande, eu conheço todas. E faço aqui um desafio. Eu acho muito difícil ter alguém em Angra dos Reis que conheça mais Angra dos Reis do que eu. Não, eu tô apavorada. Uma questão também que você levanta, que a gente pode ver até na sua fanpage, é sobre o lixão, né? Às vezes você já esteve lá algumas vezes, você filmou ali. Como que se resolve esse problema do lixão aqui em Angra dos Reis, que a gente sabe que é um absurdo? Acho que nem na lei, acho que nem pode ter, né? Não pode. Lixão não existe mais. Você tem que ter aterro sanitário. Você tem que achar um local adequado, que não é mais ali, construir um novo aterro sanitário e tirar aquilo de lá. Ali tem crime ambiental e crime financeiro, de improbidade administrativa. Ali tem desvio de dinheiro e crime ambiental. Você já esteve lá algumas vezes, não Já foi tive isso? várias vezes. Inclusive, você levou os parlamentares uma época, chamou a prefeitura. Levei deputado, levei IBAMA, levei INEA, levei prefeitura, levei outros vereadores, para que as pessoas possam conhecer. Lá, o funcionário que anota o peso na balança da quantidade de lixo que entra é o próprio funcionário da empresa. Ou seja, eu estive lá e vi. Isto é crime. Tem que ter um funcionário público para atestar. Aquela nota só tem valor se tiver um funcionário público. Então, ali nós temos que definitivamente extinguir aquilo, interditar o CTR Costa Verde, construir um novo aterro sanitário ou uma usina de tratamento, de reciclagem. Não tem outra forma. Porque eles chamam hoje de usina verde. Sim. É a coisa mais moderna. Você pega o lixo, transforma ele em adubo, Mas isso custa muito dinheiro. A Angra pode fazer isso? Tem lugar para fazer isso? Se você tem um contrato que custa por ano 78 milhões de reais, a usina custa 100. Ou seja, em menos de 1 ano e meio, eu já paguei a minha usina. Não dá para dizer que não é dinheiro. É vontade política ou alguém que está lucrando com essa bagunça do lixo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não se resolve... É igual a seca do Nordeste. Por que não se resolve a seca do Nordeste? Porque tem gente que ganha muito dinheiro com a seca do Nordeste. Em Angra dos Reis tem gente que está ganhando muito dinheiro com essa bagunça do lixo. Por isso que não se resolve. Porque se quiser resolver, vai contratar uma indústria dessa, uma usina dessa, que eles chamam de usina verde, vai implantar num lugar e vai funcionar. Ela gera energia, a própria energia dela é gerada pelo gás que é liberado pelo lixo. Ou seja, problema zero. Possibilidades nós temos, dinheiro nós temos. Por que não se resolve? Porque tem gente ganhando muito dinheiro com lixo em Angra dos Reis. Zé, quando alguém pergunta para você, imagino que você receba um monte de pessoas no gabinete, eu acho que hoje em dia o que mais se pede é emprego. Tô errado ou estou certa? Está certíssima. O que você vê para Angra dos Reis hoje? Assim, quais são as expectativas para Angra dos Reis? É ruim? A expectativa nacional é ruim? Para Angra, você acha que é ruim ou não? Que pode melhorar ainda dentro dessa gestão até o ano que vem? Eu sou um otimista por natureza, né? Eu sou um otimista convicto. Jeito tem. Nessa gestão não acredito mais. Falta aí 1 ano e 1 mês, nós já estamos entrando em dezembro, né? Ela tem esse mês de dezembro e o ano de 2016. Não se faz mais nada. Acabou. Está com uma dívida monstruosa, na ordem de 150 milhões de reais. Devendo a folha de pagamento. Mas isso te deixa entristecido enquanto parlamentar? Porque eu vejo quando você fala isso, você não fala isso achando bom, você achando ruim. Ninguém pode ficar feliz quando você fala que o seu município está falido. E falido por incompetência política. E eu sou político. Eu sou vereador. Eu tenho que dar uma contribuição. Você acredita na política? Acredito. Não existe outra forma de você resolver o problema senão pela via política. Porque muitas pessoas estão desacreditadas pelo que o país está passando. Então, assim, quando eu vejo você com muita vontade falando, me dá esperança que a gente pode ter uma política séria. É possível.
O que é um equívoco? Você demonizar a política é um equívoco. Não existe outro meio de você chegar ao poder, de você mudar o que está aí, se não for via partido político. Você não se elege vereador, deputado, senador, presidente, etc., se não for filiando a um partido político. Então a política é necessária. E é necessário que todos entrem para se combater o mal político. Hoje, com as redes sociais, com a mídia, isso, com essa velocidade que a informação ganhou, está ficando melhor. O mal político está passando maus momentos. Sim, né? porque se expõe tudo ali, né? Se expõe e se espalha com muita velocidade. Mas eu sou um otimista, eu acredito que é possível, nós temos condições de mudar e eu acredito nas coisas pequenas. Eu vou antecipar aqui para você, vamos começar agora em dezembro, lá no Parque Mambucaba, uma cooperativa de costureiras. Poxa, que bacana. E vou apresentar à Câmara de Vereadores um projeto de lei que eu estou chamando de conteúdo municipal. Olha. Baseado no conteúdo nacional, o conteúdo municipal. As empresas locais terão que consumir aqui no nosso município, naquilo que for possível que o município tiver para oferecer, pelo menos 50% do que ela consome. Vou dar um exemplo. Quantos uniformes você acha que o Brasfels faz por mês? Se eles têm 7 mil funcionários, né? Cada um recebe 3 uniformes, são 21 mil. A cada 3 meses, 4 meses, tem que trocar esse uniforme. Sim. Ou seja, nós estamos falando aí de mais ou menos 8 mil uniformes por mês. De 6 a 8 mil uniformes por mês. 3 mil tem que ser confeccionado aqui. Então, esta cooperativa de costureiras que nós vamos implantar lá no Parque Mambucaba, eu já conversei com o condomínio Porto Frade e eles vão fazer os uniformes lá nessa cooperativa. Porque eles têm que ser sustentáveis. Não pode ficar embaixo das asas do político ou do Estado. Eu sirvo de fomentação. Eu vou ser o indutor desse movimento. Depois eles têm que tocar a vida sozinhos. Então, eu estou fazendo as duas coisas. Implantando a cooperativa junto com um grupo de mulheres lá do Parque Mambucaba e já criando a lei para que elas possam sobreviver. Ou seja, Andrade Gutierrez, Eletronuclear, os condomínios todos, Brasfels, Viação Senhor do Bonfim, todo mundo vai ter que fazer a metade dos seus uniformes aqui em Angra. Ah, mas eu procurei e não tem ninguém para me oferecer o produto. Maravilha, ninguém foi lá oferecer uma proposta, eles têm que comprar em qualquer outro local. Mas se em Angra tiver, e esse é o motivo, eu vou dar um exemplo. Eu estive com um amigo de um município de Minas Gerais chamado Juruáia. Ele tem 10.008 habitantes. Ele tem 240 confecções. Nossa! Ou seja, 10.008 habitantes com 240 confecções, que emprega, em média, 80 pessoas por confecção. A cidade não tem capacidade de produzir mão de obras para as confecções. É um polo de costura. Aí vem ônibus de manhã de vários municípios do entorno de Juruáia para trabalhar em Juruáia. Quer dizer, fomentou aquilo ali de uma tal forma que a cidade se movimenta através dessa fonte econômica. Dessa fonte, como é Friburgo, que produz lingerie. Está crescendo, está crescendo. O nosso objetivo com esse polo no Parque Mambucaba, lá no Perequê, que é um embrião ainda, nós estamos começando com uma coisa muito pequena. Nós vamos começar talvez com 10 costureiras. E elas daí para frente ali vai produzir, vai ganhar dinheiro, a própria cooperativa vai comprando outras máquinas e vai produzindo mais. E não tenho dúvida, daqui a 2, 3 anos a gente vai estar com um grande polo. E essa iniciativa é fundamental, né, Zé, para a cidade andar. É nessas pequenas coisas. É no agente de trânsito, é no guia turístico, é na costureira que produz, é na pessoa que faz pintura, é no que faz artesanato. Nós temos que aproveitar esta mão de obra e esta geração de emprego, porque o turista vai vir e vai comprar aqui. Nós temos que fazer de Angra dos Reis uma cidade que consuma o turismo, que faça o turista consumir aqui. É isso que nós precisamos fazer. E Angra não tem. Não, muita gente fala Angra não tem o que fazer. E não tem mesmo. E a pessoa está coberta de razão. O turista vai sair do Portugal, da sua casa. Veja bem, o turista que tem uma casa no Portugal, ele tem um carro de 300 mil. Sim. Ele tem uma lancha de 2 milhões. Ele vai vir no centro de Angra dos Reis, na Rua do Comércio, fazer o quê? Comprar calçado na Serra de Calçado, com o devido respeito à loja? Ele compra na loja da Nike no Rio de Janeiro. Ou quando ele viaja para Paris, quando ele viaja para os Estados Unidos. Ele não compra aqui. Mas o que tem que se fazer, Zé, no centro, Você tem que criar polos. Vou dar um exemplo. Aqui em frente à Casa Laranjeira. Casa Laranjeira, Mercado Redondo de Peixe. A prefeitura tem que dar isenção de IPTU e de ISS para o proprietário daquele imóvel que gerar ali, que transformar aquilo num comércio, num polo gastronômico. Restaurante. Ah, você tem que botar aqui, entrar no ramo de restaurante. Se você criar isso e alugar para quem queira montar um restaurante no seu estabelecimento, você está isento de imposto.
É óbvio que ele Sim. vai querer alugar para esse ramo. Ele vai buscar isso, né? E a empresa que for montar o restaurante ali, ela também tem que ter um incentivo por um certo período. E depois você cria a atração. E aí vai ter o cara que vai tocar o violão no bar, Sim. não é verdade? Você vai criando no entorno, como é Cabo Frio, como são Como é todas as Búzios, cidades, como né? é Búzios. Eu costumo dar um exemplo de Natal. Natal tem o maior cajueiro do mundo. Sim, Que não é verdade. Que não é verdade. Foi um pé de caju que nasceu, que o galho arriou, que brotou de novo, que arriou, que brotou de novo. Mas fez uma história, E né? fez uma história. E vendeu para o país inteiro que ali tem o maior cajueiro do mundo. Você paga R$5 para entrar. Você compra uma camisa que custa R$30. Você sobe numa torrezinha de madeira para tirar foto. E ali no entorno vende-se picolé, vende-se sorvete, vende-se sanduíche. E emprega um monte de gente aquilo ali. Nós temos um convento com 260 anos de história. Quer dizer, tem muita gente para empregar ali, né? Muita gente para empregar. Então nós temos que ir para essas questões pequenas. Não adianta que nós não vamos ter um outro Brasfels em Angra. Não vai. Sim, claro que não. Nós não vamos ter mais 3 usinas nucleares. Nós temos que empregar em vários polos, tem que reinventar, né? Não precisa nem inventar, nem reinventar. Basta copiar o que já existe. Rua dos Biquínis em Cabo Frio. Sim. Né? Você vai lá, só tem confecção. Só. Você monta o seu biquíni, você chega lá, você Sim. compra a parte de cima de uma cor, a parte de baixo de outra, você compra a canga, tudo feito ali. Por que Angra não tem isso? E ali se emprega um monte de gente. Ali se vende água de coco, se vende refrigerante, se tem restaurante. Quer dizer, ideias tem, né? Tem que trazer e implantá-las. O né? poder Isso. público tem que ser o fomentador. A prefeitura não tem que financiar Claro. tudo, mas ela tem que fomentar, ela tem que criar condições para que as pessoas possam implantar o seu comércio. E depois eles andam com as próprias pernas, como é o caso do turismo. Não tem diferença. Nós temos lugares belíssimos aqui para as pessoas visitarem e gastar. É preciso que a prefeitura invista, que a prefeitura fomente e que trate com responsabilidade o município. E é isso que nós temos que fazer. Vou dar um exemplo para vocês, talvez muita gente não saiba. Do Porto Belo ao Parque Mambucaba, nós temos, nesse trecho, 20 mil empregados em condomínios. Nossa, é um dado que eu não sabia. Eu estou falando de 20 mil pessoas, entre o Porto Belo e o Parque Mambucaba. Nos condomínios existentes ao longo desse trecho, nós temos 20 mil pessoas empregadas. Marinheiro, motorista, jardineiro, caseiro, tudo que você possa imaginar. Empregada doméstica, todos empregados nesses condomínios. Nós temos que aproveitar isso. Não existe nenhuma empresa no município de Angra dos Reis que empregue mais do que isso. Não. Então o turismo gera muita renda, gera muito dinheiro. Nós só precisamos usar bem o turista. Sim. Fazer o turista gastar aqui, trazer para cá. Veja bem, esse ponto de ônibus não pode ficar naquela rua ali. Não, isso eu acho que é uma coisa que todo mundo fala. O único né? lugar em Angra dos Reis que tem cara de Angra, transformaram em cara de qualquer cidade do interior. Meteram ali uma fila de ônibus que você não tem, virou um tumulto danado. Você tem que criar um terminal de ônibus decente na cidade, para as pessoas saírem, para as pessoas chegarem, para as pessoas se abrigarem. As pessoas não podem ficar na fila, na chuva. E aí misturou tudo. Misturou. Isso que eu ia falar, misturou o turista. O turista com as pessoas locais, daqui. as pessoas do município que usam o ônibus não tem um local adequado e abrigado para ficar. Se chover, fica na chuva. Se fizer sol, fica no sol. Ou seja, falta gestão para essa cidade. Bom, a gente está chegando ao fim do programa, a gente ficaria aqui mais umas 2 horas conversando. Zé, eu queria agradecer demais a sua presença aqui e queria que você deixasse um recadinho para todo mundo que está assistindo a gente. Eu que agradeço a você, a paciência, o carinho, agradecer aqui aos telespectadores da TV Câmara e o recado que eu deixo para a população de Angra dos Reis, para todos vocês que estão me ouvindo nesse momento, vamos perseverar. Tenha força. Nós precisamos tirar a Angra desse marasmo que ela está. E eu costumo dizer para todo mundo, e vou finalizar aqui dizendo para você que eu sou um otimista convicto e que eu acredito na recuperação de Angra dos Reis. Angra dos Reis vai se recuperar, não com essa gestão, mas com uma nova gestão. E eu deixo aqui uma frase para você. Eu quero a minha Angra de volta. É isso. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima.